Mudar é isso, né? A princípio não é você. Você vai precisar de um tempo para se reconhecer. Mudei tudo. Que a gente precisa esperar ficar insuportável demais para mudar. É uma escolha ou a gente só faz isso quando não tem escolha? As coisas se reacomodam e tem muito a ver com isso que a gente vai falar hoje, que é reinventar. Olá, eu sou a Vanessa Gazeta. Bem-vindo ao podcast Mundo Interno. Um lugar que reflete sobre as questões emocionais do expatriado, mas também de todo aquele que de alguma maneira experimenta a sensação de não pertencimento. Porque a vida é cheia de transições e de momentos em que parece que estamos fora do nosso lugar. Então, esteja você onde estiver, que nesse episódio você se sinta um pouco mais em casa. A partir desse mês, o Felipe Savieto, que também é psicólogo, que já participou várias vezes aqui, passa a apresentar o programa comigo. Bom, Fê, você já é de casa, né? Eu estou muito feliz com a sua participação. Oi, gente, eu sou o Felipe, estou muito feliz de poder fazer parte desse programa com você, Van. Espero poder contribuir bastante e espero também que os ouvintes gostem dessas reflexões todas que a gente vai fazer por aqui. A gente vai falar de se reinventar, é brincadeira, mas podem ir no ar. Eu estou tomando nesse momento minha nova paixão. É um latte, né, tipo café com leite, só que com leite de aveia. Estou viciadíssimo. Isso é me reinventar, porque eu estou me sentindo traindo o leite normal, porque eu sou muito fã de leite. Muito, assim, a vida toda, juro. Como assim o leite de aveia tá destronando o meu leite normal? Então, se reinventar tem essa estranheza. Já começa falando disso. Eu acho que se reinventar tem essa estranheza, mas eu tô curtindo meu leite de aveia aqui. Mas você sabe que agora, falando dessas pequenas reinvenções, mas como elas vão repercutindo, eu também fiz uma coisa nova, que é tomar 600 ml de água em jejum na hora que eu acordo. Quando eu acordo sempre com muita fome e louca para tomar café. E, enfim, um hábito assim de toda a vida. Aí comecei a tomar essa água e você tem que esperar meia hora para comer depois, porque é todo um projeto de reidratar o organismo. A gente vai ficando velho né, e vai tendo Demandas. vai tendo demandas e tal. E aí comecei a fazer isso sem muitas expectativas. E o primeiro dia foi ruim, fiquei enjoada, porque é muita água, né? Foi um trabalho para conseguir tomar toda essa água. No segundo dia já foi mais fácil. No terceiro dia, falei, meu Deus, mas isso é uma maravilha. Aí mudou totalmente o meu horário. Tive que começar a tomar café em 10 minutos. E mudou totalmente a minha rotina, mudou o meu corpo, porque aí também outras coisas começaram a funcionar melhor. E agora eu morro de sede. Ao invés de fome, eu tenho muita sede quando eu acordo. E aí eu falei, nossa, como aquilo que parecia tão intransponível, que era não tomar o meu café, 40 minutos de café da manhã sozinha, na paz do Senhor. E mudou. Agora todo esse... Nossa, aí eu tomo muito menos café, inclusive, né? Porque 40 minutos me dá tempo de tomar a garrafa térmica inteira. E, menino, rompi. É incrível como você faz uma mudança. Não é só o corpo que se adapta. O mundo ao seu redor vai se readaptando. As coisas se reacomodam. E tem muito a ver com isso que a gente vai falar hoje, que é reinventar. Me lembra aquela coisa, sabe, que o móvel da casa, que você troca um móvel e aí as outras coisas vão ficando meio disformes por conta daquele único móvel que você trocou. Tipo, entrou uma água aí na sua rotina, quando você vê, você já tá acordando mais cedo. Você pensa, não posso mudar nada na minha rotina de manhã, não dá para fazer algo de diferente amanhã, porque minha manhã é assim e pronto. E não, fiz isso por uma questão bem biológica mesmo. E as coisas se reacomodam. Os compromissos eu tive que reacomodar também. Os tempos em que eu fazia as marmitinhas para o meu filho levar, os tempos que eu tomava meu café da manhã e, enfim, fazia meus pensamentos. Mudei tudo. E ainda tá num processo, né? Ainda vai continuar mudando, pensou, porque ainda tem coisas... A gente tá falando de uma bobagem. Mas se reinventar é isso. Você faz o primeiro movimento, seja ele consciente ou não, e as coisas são obrigadas, como essa cozinha que você foi falando, a se reacomodar, porque depois certas coisas não são mais... elas não se conectam mais. E aí você, quando você vê, você reconstruiu muitas coisas. Nem dá para pensar isso, né, Fê, antes de começar
uma reinvenção, porque senão acho que você não vai, né? Se você souber tudo que vem depois, às vezes talvez o fato de a gente estar desavisado de todas as mudanças que vão vir nos dê um pouquinho mais de coragem, né? Se a gente vem cheio de informação, talvez a gente fica mais reticente, assim, mais receoso de ir, né? E não que é pesado, né? Às vezes sim, às vezes não, mas não necessariamente é pesado tudo que vai ter que ser reacomodado, tudo que vai vir de novo. Mas quando você só imagina, se você imaginar tudo isso, nossa, tudo aquilo lá vai mudar, você não faz, você não vai, né? Pensando nesse exemplo bobo que eu dei da minha rotina matinal, eu já não ia começar, porque eu pensei, nossa, não, mas aí tomar café em 10 minutos, não é pra mim. 44 anos tomando café longo. Mas sabe o que é? A gente fica meio intoxicado dos cenários. Acho que a gente faz isso, né? Quando a gente pensa em mudar, a gente vai se intoxicando de um monte de. Eu faço isso, pelo menos, né? De possibilidades que você vai fazendo, tipo um pop-up que surge na cabeça, assim. Aí surge, mas isso, vai acontecer isso, daí aquilo. E talvez isso pode ser uma habilidade boa, mas também pode ser um inferno da gente ficar criando cenários ao invés de. Bom, faz uma coisa, e depois você vai vendo, igual você mudou só a água, ponto. Só que a hora que você foi convocado à mudança, você se direcionou para o norte que você seguiu escolhendo, né? Pois é, não era a intenção, mas a gente vai percebendo como reinventar algo na sua vida vai levando para um outro lado, que é o da escolha, né, das decisões. Que era uma coisa que a gente estava pensando, né, quando a gente sentou para falar desse programa. O quanto que reinventar, não só a si mesmo, como talvez uma parte da sua vida ou algo que você precisa, é uma escolha ou a gente só faz isso quando não tem escolha, quando tá lá e aconteceu algo na sua vida e sim ou sim você vai ter que se reinventar. Por exemplo, se você é despedido, se acontece uma morte, ou algo assim que vem de fora, né? Não foi você que decidiu. Eu decidi, eu vou tomar essa água em jejum. E aí vieram outras consequências em decorrer dessa bobagem que eu tô contando. Não sei, tô aqui pensando, por exemplo, uma outra coisa que a gente havia conversado, que não tem a ver, não sei se tem a ver com escolhas ou não, mas, por exemplo, os ciclos da vida, né? E talvez o fim de um ciclo tenha uma coisa a ver com uma decisão, de você pensar, bom, tal coisa se encerrou. Não sei o quanto a gente tem essa clareza ou não. Ou só quando tá muito insuportável e a gente pensa, não aguento mais morar nessa casa, meu ciclo aqui nessa casa, ou não aguento mais morar nesse país, seja ele fora ou dentro do Brasil, ou não aguento mais essa relação, não aguento mais esse trabalho, né, não aguento mais essa atividade que eu faço. Eu acho que a gente tem uma tendência a esperar demais para se reinventar, porque a gente precisa esperar ficar insuportável demais para mudar, porque aí a gente se isenta da culpa. Ai, meu amigo. Porque a gente não escolheu, entendeu? Ficou insustentável. Acho que a gente tem essa passagem de pano para nós, que é dizer assim, se deu certo ou se deu errado para onde a gente mudou, mas também não dava mais para ficar naquele país, mas também não dava mais para ficar naquele relacionamento. Então a gente tem essa tendência a esperar tudo desmoronar para sair da casa, sabe? Ai, Fê, você falou uma coisa muito importante. Eu acho que passa muitíssimo por aí, né? Não é só esperar a água, né, chegar, bater na bunda, como dizem. É você se afogar nela, ficar se Exato. debatendo, quase morrendo afogado. E aí, outro dia uma amiga mandou um vídeo muito bom que ela tava se divertindo muito num lugar e ela mandou um videozinho curtinho dizendo: já sofri muito nessa vida, eu mereço isso. Então você tem que sofrer muito para aquela culpa ficar tolerável, né? Em muitos casos, se não na maioria deles, né? Não estou dizendo que eu sou diferente, não. Dependendo dessa coisa que precisa ser reinventada, para você conseguir fazer as pazes com essa culpa, para ela ficar tolerável, precisa ficar no nível de impossível mesmo, de conviver com aquele mal-estar, né? Como a gente está falando, de estar ali se afogando, asfixiado numa coisa que precisa mudar, que precisa ser reinventada, para você falar, tá, é isso eu morro, porque
Sabe que agora falando nisso, assim, se eu pensar em relacionamentos, é muito comum, pelo menos na minha clínica, gente que começa a ter ataque de pânico. Tá assim, numa fase já ruim, 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 arrastando bonito e começa a ter ataques de pânico. É quase isso mesmo que eu disse, assim, tá, ou eu me separo ou eu morro, porque eu tô ficando sem ar, eu tô tendo troços, eu não tô podendo funcionar em nenhum sentido mais da minha vida, nem no trabalho, nem na família, nem dormir eu posso, porque acordo de madrugada tendo colapsos nervosos. É quase como se fosse. A gente torna alguma coisa tão sagrada na nossa vida que a gente espera chegar a esse limite de ou é eu ou é essa coisa, né? Essa coisa pode ser um trabalho, que daí é o burnout. Uhum. Pode ser um relacionamento, que aí é, por exemplo, esse ataque de pânico, que eu posso tornar o trabalho tão sagrado que eu só saio se tiver um burnout. Um casamento tão sagrado que eu só saio se eu tiver um ataque de pânico. Então, assim, nossa, que triste, né? A gente ter que mudar só quando chega nesse limite de sofrimento. É. Mas a gente faz isso. A gente faz isso, né? A gente esquece um pouco, assim. Não é que a gente esquece, né? A gente é composto dessa matéria que faz a gente esquecer do tamanho maior que é a nossa própria vida e a necessidade da gente encontrar sentido nela. Às vezes um trabalho está sem sentido, ou uma coisa que você está vivendo está sem sentido, um ciclo, seja ele de qual for o setor da sua vida. Está sem sentido, é isso, né? O sagrado fica sendo essas decisões que a gente tomou no passado, mas que ficaram velhas ou já foram consumidas, e aquilo não pode ser tocado, né? Só se estiver fazendo muito mal para você, a ponto de ser você ou aquilo. Como a gente perde o outro sagrado, né? O sagrado de honrar a sua própria existência, né? Só que você tá quase sufocando. Que coisa, né? Você já passou por isso? Nossa, eu sou do tipo de pessoa que só separa na hora que já teve 3 ataques de pânico. Eu acho que eu fiz isso com a minha espiritualidade, né? Porque cristianismo super radical, né? Só que eu acho que eu só consegui romper e questionar várias coisas quando era o que eu acreditava ou era a minha própria existência, sabe? Uhum. E aí só que era tão sagrado, né? Aquilo que eu acreditava, e ou era eu, ou era aquilo que eu acreditava. E aí não ia ter eu para acreditar. E é por isso que, pensando agora com você, que tem gente que começa a flertar, por exemplo, com acabar com a própria vida. Porque aquele outro fica sagrado, né? Por exemplo, quando não é muito incomum pessoas que são demitidas ou que perdem todo o dinheiro ou alguma coisa, algum passo que não está dando certo e a pessoa acaba com a sua própria vida. Ou é eu ou é aquilo, mas aquilo parece ser tão maior do que eu, tão importante. E que dá sentido ao eu, né? Sim, e eu não vou poder lidar com essa culpa que dá. Parece que aquilo constrói esse eu. Totalmente, né? Eu vou pensando, por exemplo, uma coisa muito comum em pessoas que se mudaram do Brasil e que se identificavam muito com a profissão é que quando chega num momento assim muito forte de não conseguir mais atuar naquilo que gostava, quando se identificava, né? Porque em muitos casos, se não na maioria, a pessoa muda de profissão ou já não gostava muito, mas que a pessoa fala, tá, eu não consigo mais viver sem ser aquilo, porque aquela profissão era uma parte muito importante. Era um prolongamento de quem era aquela pessoa. Precisava abrir mão daquilo. Ou gente que pensa mesmo, eu não faz nenhum sentido continuar vivendo se eu não puder mais ser tal coisa. É forte, né? Mas acontece. E é triste, né? Porque é quase como se o eu fosse ficando menor do que aquilo dentro do próprio espaço psíquico, né? Da existência para aquela pessoa, da própria subjetividade, da própria variabilidade que a gente tem dentro de nós, vai ficando num cômodo da casa muito pequeno e é isso que a gente tem dificuldade de mudar, ocupa mais espaço do que o resto, né? É complicado, né? Eu fico pensando em processos de reinvenção de todas as pessoas que eu já acompanhei e acompanho. E tem um luto, né? Primeiro, daquilo que se terminou, tá terminando. E não é que você fica, que legal, porque o que vem vai ser super colorido e novidade. Não, você não sabe o que vem. A verdade é essa, né? Você não sabe o que vem. Você só sabe que algo está terminando. Então fica só esse peso, né, da morte de algo, de um ciclo que se está terminando, seja um trabalho ou um jeito de estar no mundo.
A espiritualidade, como você mesmo está dizendo, um jeito de entender o espiritual, seu lado espiritual diferente, ou o mundo espiritual diferente, relacionamentos, lugares. E isso vai tendo que morrer e você não sabe o que vai vir, né? Eu não sei nem que palavra usar para definir o que é que você tem que ter, porque é mais do que coragem. Acho que coragem é um ponto. Mas uma certa esperança, né? Esperança. Que tem a ver com não saber, né? Acho que esperança é isso, né? Um pouco de crença de que algo de melhor pode vir da sua escolha e daquilo que você está perdendo. Sim. Falando bem de uma coisa que normalmente a gente fala mal, né? Mas geralmente o trabalho de coaching, né? Os coachings, eles têm uma coisa, um exercício de que eu acho que nesses momentos pode ser muito interessante, que é você parar e imaginar como que você quer estar nisso daí que você está querendo mudar daqui 2 anos. Estou falando 2 anos por dar um tempo, mas geralmente é de 2 anos para cima. E aí você pensa, e não para só em pensar, fala, mas que cheiro tem? E você vai dando detalhes. Ai, que cheiro tem em tal situação? E onde seria? E como você está se sentindo? E você fica um tempo nesse filme que você vai imaginando, você pode até contar, né? Se você está fazendo um processo de coaching, você vai contar para essa pessoa, então você vai imergindo nesse filme que você está criando. E aí, quando você volta para a realidade, você foi picado por um bichinho da esperança, sabe? De talvez eu consiga ir para esse cenário. E aí, talvez você vai ficar muito mais difícil você voltar para o cenário que está em ruínas. Mas você vai precisar, porque você vai ter que tomar decisões e fazer movimentos. Mas aquele cenário daqui 2 anos, que é uma imaginação, mas que de repente pode ser atrás do que você vai, ele vai ser muito importante para você se motivar nesses momentos de medo, de culpa, né, dessa sensação de que eu estou fazendo, né, o meu eu antigo está aqui me azucrinando, dizendo você está louca, essa não é você, essa não é a sua vida, você está indo para onde, sabe? Porque a sensação é de que essa não é a sua vida, né? Quando você apenas troca de casa, já parece que não é mais a sua pele. Né? Parece que, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Tá reformando aqui em casa e a gente tá todo mundo dentro do quarto do meu filho. E o meu quarto tá sendo reformado. E tá todo mundo num quarto só. Quantas vezes eu acordei essa noite pensando, onde eu tô? E é um quarto da mesma casa. E é uma pequena, minúscula mudança. Né? Vamos supor, todo mundo sabe qual é essa sensação, quando você muda de casa e aí você tá os primeiros dias nesse quarto novo, cheiros novos, e a sua sensação é, isso tá esquisito, mas aos poucos você vai habitando aquela casa, né? Você vai se acostumando com o cheiro, você vai botando coisas que te agradam, você vai entendendo aonde bate luz, aonde não bate, onde você colocaria uma planta, onde você usaria para tal coisa. E quando você vê, é seu mundo, se transformou no seu mundo. Não, por exemplo, mudar de país, né? Ou você que está mudando de país como quem troca de meia. O Felipe está Que agora medo. na Nova Zelândia. Semana passada, o Felipe estava na Coreia. Tá meio louco. Mas eu tenho o privilégio que eu sei que é passageiro, né? Claro, não precisa construir muito, né, Fê? Não, essa aqui é uma visita. Mas quando a gente muda de país, e também tive essa experiência, é louco, né? Porque passar por isso que você falou, né? De a gente não se reconhecer ali, né? E acho que vale para qualquer mudança que a gente vai precisar tolerar esse período de não reconhecimento do eu, né? Porque se você é muito alérgico e você foge rápido, você não sustenta. É igual você falou da casa. Depois de um tempo, você fala assim: olha, estou me sentindo em casa, né? Mas antes você precisou não se sentir em casa, né? Olha só que coisa engraçada. Eu tava contando que eu sou esse tipo de pessoa, né, que tem um ataque de pânico antes de perceber que tá na hora de terminar. No meu primeiro casamento, era um casamento, né? Então, não é assim, ah, tá, não vou mais com a sua cara, tchau. Tem que esperar realmente, né, Deus te permitir. Né? Como a minha amiga, eu já sofri muito nessa vida, eu mereço, só depois que você já sofreu muito, aí. Teve um dia, né, porque você falou, você já não se reconhece muito na casa anterior. Teve um dia que estávamos os dois usando o espelho do banheiro, eu e esse ex-marido. E eu olho pra ele, parecia um estranho no meu banheiro. E ele viu que eu vi isso. E Caramba! aí eu não tinha o que dizer, porque eu te juro, não é que eu tomei um susto. Eu olhei
E só falei assim: quem é esse cara? Dentro de mim. E ele viu isso no meu olhar. E depois disso foi. Ladeira abaixo ou ladeira acima para você. Ladeira acima pra mim, mas assim, primeiro eu comi o pão que o diabo amassou. Mas nossa, foi assim, esse não reconhecimento mesmo, assim. Foi assustador, porque né, eu nunca tinha passado por isso desse jeito. Já tinha tido uns paniquinhos com antigos namorados, mas. Mas é triste que a gente vai precisando de tantos alarmes para poder concluir que é hora de mudar, né? Então, quantos alarmes soaram até que eu achei interessante essa cena do banheiro, que é um lugar super íntimo, que aquela pessoa tá lá do lado e aí toca o alarme de tem um estranho dentro daquilo que é mais íntimo da casa, assim, se a gente for pensar, né? É verdade, eu acho que deve ter sido essa junção mesmo. Tava os dois ali mexendo nas coisas, se olhando no espelho, não sei o que, e não tinha mais o porquê de ser aquela cena, né? Mas é isso, né? Casamento é uma das coisas muito sagradas, né? Todo mundo fala, ai, pensa bem, porque. Né, eu mesma falei essa frase, porque casamento não é um namorico. Que sim, é verdade. E é complicado, né? Porque eu fico pensando, casamento mesmo, a gente vive um tempo de relações líquidas, assim, né? Vários autores têm falado sobre isso, né? Igual você falou, o Felipe troca de país igual troca de meia. Tem gente que troca de relação igual troca de meia, né? Porque é isso, é só entrar no aplicativo, você escolhe outro, tem sempre um, entre aspas, melhor. Alguém mais divertido, alguém que faz alguma coisa mais legal, alguém que pode te. Como se compra pacote de bolacha no mercado, né? Assim, sempre tem algo mais interessante que o que a gente fantasia. Então, em tempos assim, eu acho que é muito complicado a gente saber, será que eu estou sendo muito fútil, muito leviano com a minha relação? Ou será que é a hora de fato, mudar, né? E acho que as pessoas têm esse discurso de que família é para sempre, que é sagrado, que se você fez uma escolha você tem que ficar. Por isso que eu acho que reinventar é tão difícil em coisas grandes, porque precisa de maturidade para concluir. Será que eu estou sendo leviano com aquilo que eu tenho? Ou será que de fato eu preciso ir para alguma coisa nova? E caramba, é tão difícil concluir isso, né? É tão difícil saber. É muito difícil saber. Precisa de um tempo, não é uma decisão pra. Um dia você acorda e fala, ah, não quero mais. Não é, né? Não deveria ser, porque de fato pode ter muitas outras coisas aí. Geralmente tem, não é que pode, né? Tem muitas coisas envolvidas. E a gente precisa de um tempo, né, para entender quando um ciclo terminou, tá por terminar. E depois que a gente percebe, fala, não, eu sei dentro de mim que isso terminou. Você precisa de um tempo para conseguir entender como é que você vai fazer esse processo. Então, mas eu sempre escuto essa pergunta, né? Será que eu não tentei o suficiente? Será que eu tenho que tentar mais? E aí, a gente tá falando de relacionamento, mas acho que cada um pode pensar naquilo que é a sua própria crise, né? Será que eu mudar de casa? Será que eu tentei o suficiente reformar minha casa? Mudar de profissão? Será que eu tentei o suficiente mudar de casamento? Mudar, sei lá, qualquer coisa, né? Como a gente tem essa notícia, né, de que a gente tentou o suficiente? Eu acho que cada um tem. É igual sonho, sabe? Quando a gente sonha, a gente tem alguns elementos que a gente sabe do que está falando aquele elemento. Por mais símbolos que tenha e por mais louco que seja um sonho, eu sei que se eu sonhar com tal coisa, eu tô falando de um determinado aspecto meu. A gente sabe dessas coisas de um jeito intuitivo. Talvez porque estudo a questão dos sonhos, eu trabalho com sonhos, me veio esse exemplo, mas eu acho que a gente tem algumas coisas dentro da gente que a gente pode ficar com um pouco de medo de estar se enganando, medo de se sabotar, mas eu acho que a gente sabe qual é esse botãozinho que foi apertado ou não do é isso que eu quero. Eu não tô com coragem, é difícil, eu fico com medo de fazer uma grande cagada, eu fico com medo do que as pessoas vão dizer pra mim que eu fiz uma grande cagada, eu fico com medo do futuro ser uma merda depois disso e eu nunca mais ser feliz, mas é isso que eu quero. Eu acho que a gente sabe aonde isso tá dentro da gente, mas a gente, na maioria das vezes, a gente demora muito para ter essa coragem de ouvir isso, né? Como eu tô te falando, eu sei que no meu caso, eu tenho essa crise aí em que um dia me falta ar e aí eu falo, opa, cheguei, essa é a minha autorização. É que às vezes é um saber tão difuso,
que é difícil a gente saber que sabe. É. Parece louco isso, né? Mas você sabe que você falou uma frase maravilhosa. É difícil a gente saber que sabe, mas eu acho que toda terapia, ela deveria ajudar o indivíduo a ele saber que sabe Uhum, concordo. e não deixar ele alienado de que ele sabe. Já me aconteceu, por exemplo, em ocasiões onde eu chegava nesse ponto em que dentro de mim eu sabia que eu sabia, mas estava muito difícil de conscientemente falar daquilo. E dentro da terapia seria muito benéfico para mim encontrar o outro, o terapeuta, que ia me ajudar a ter a coragem de atravessar aquilo que era a parte mais difícil, lidar com o meu medo de romper uma coisa que era sagrada, que era muito importante e que ocupava um espaço enorme na minha vida. No lugar disso, eu escutava outras coisas que ficava mais na dúvida. Em vez de me levar para um lugar de, peraí, então vamos ver, o que você sente? Entender isso que eu tô sentindo. E não ficar duvidando do que eu tô sentindo. Como se, olha, mas eu vejo uma coisa completamente oposta. Até porque a opinião do terapeuta ela é muito importante. E aí, se ele tá dizendo para você, mas será? Colocar isso sem parecer que o terapeuta é mau. Que não é isso. Mas, por exemplo, Quando a gente entra em crise sobre mudar ou não, é normal que a gente se infantilize. E aí a gente tenta uma saída como crianças tentam saída, esperando que alguém diga o que elas devem fazer. E aí o outro vai dizer o que ele faria, né? O que ele acha que é melhor para você, mas que está sempre baseado numa coisa pessoal. E aí o que ele faria era proteger, né, essa relação, porque para ele também é sagrado. E talvez para ele, dependendo das histórias dele, seja ainda mais sagrado do que é para você. Seja morar no país, ou seja sair do país, ou seja trocar de carreira ou finalizar uma relação importante. E aí eu acho delicado esse trabalho, mas eu acho muito importante quando o terapeuta aposta que em algum lugar de você sabe ou você vai saber disso. Não é que eu sei mais de você sobre você mesmo. Acho necessário, por um lado, que o psicólogo tenha esse papel de, não é que eu sei mais de você do que você mesmo, mas eu sei como funcionam os nossos mecanismos. Eu aposto que tem um adulto aí dentro, né? O terapeuta faz essa aposta de que tem um adulto ali capaz de saber. Claro. Até porque se é uma pessoa que tem muita dificuldade de desapontar, por exemplo, as pessoas importantes para ela, se ela vê uma leve tendência do terapeuta para um lado ou para o outro, ela pode não conseguir trabalhar nesse aspecto que ela está precisando, porque ela não vai querer desagradar o terapeuta dela, ainda que ela não tenha consciência. É curioso, né? Porque parece que o terapeuta pode representar todas essas estruturas que nos dão segurança. Às vezes o terapeuta pode realmente deixar claro uma certa predileção para um lado ou outro, e o que me sinto bem desconfortável em ocupar esse lugar e que terapeutas ocupem esse lugar. Sim. Mas às vezes a própria pessoa fantasia isso. Ela interpreta, né? Eu vou fazer um paralelo muito bobinho com isso que você está falando. Como a gente direciona para alguém, para que esse alguém nos dê notícias se a gente deve mudar ou não. Eu fui nesses tipo parque aquático com minha sobrinha minha, e eu tava brincando de jogar ela pro alto, e ela tava adorando. E era obrigatório usar boia nesse lugar aí que a gente tava. Só que ela já tinha brincado um monte, sei lá, essa brincadeira, quantos minutos estava durando a brincadeira, assim. E ela cansou, só que eu acho que ela não tinha clareza de que ela tinha cansado dessa brincadeira. Ou ela não queria abandonar a diversão que estava a brincadeira. Mas ao mesmo tempo, já não estava mais tão divertido assim, mas ela tinha a ideia de que estava divertido, né? Ela não dizia não. E aí o que ela fez? Ela tirou a boia. Uma boia. E aí eu comecei a brigar com ela. Ela chama Luísa. Luísa, põe a boia, não pode ficar. E ela não colocava a boia. Aí eu peguei e falei assim, se você não pôr a boia, a gente vai parar de brincar. Ela não pôs a boia. Aí a gente parou de brincar. Então, assim, é quase como se ela jogasse pra mim, né? Igual a gente faz com o terapeuta, eu não dou conta de tomar uma decisão. Então eu preciso que alguém decida por mim. Eu vou tirar a boia. O que eu dou conta é de tirar a boia. Faz muito sentido. E às vezes eu compro esse papel. Porque às vezes a pessoa, ela já tomou a decisão, tá claro pra ele, tá claro pra mim. E aí eu falo, então por que você não faz tal coisa? Teoricamente fui eu que tomei a decisão. Claro que não. Né? Claro que não tô ali para isso, não tenho esse poder. Mas às vezes eu preciso de alguma forma refletir, né? Imagino que você também faça isso conscientemente ou não, mas refletir para aquele paciente de que parece que ele já tomou uma decisão, ainda que ele não está podendo dizer. Tenho certeza que isso é muito importante. Nas minhas terapias pessoais,
Eu me lembro um dia que eu estava num super impasse, sei lá, uns 15 anos atrás, e aquele terapeuta disse: Vanessa, então faz logo. Ele quase gritou comigo. Se não gritou, porque eu estava num lenga-lenga, numa coisa que era realmente uma mudança imensa para mim, e eu estava tanto medo. Nem ele mais aguentava ouvir, nem eu mais aguentava viver naquele lenga-lenga, até que ele falou: então faz logo. Eu, ufa, era o que eu precisava. A resposta era minha, a decisão era minha, já estava dentro de mim qual era a minha preferência. Mas eu precisei mesmo que que um suposto adulto me desse essa autorização. Foi só um peteleco, sabe? Tava tudo montado a cena. Só um petelequinho, assim. Então vai. Ele não construiu a mudança pra você, né? Não, ele construiu, lógico, todo esse caminho comigo, né? Se eu fizer assim, isso vai ser bom para minha vida, por isso, por isso, por isso. Se eu fizer assado, isso aqui não tô gostando, aquilo lá já vivi tudo isso, agora eu queria fazer tal coisa. Mas o medo, né? O medo de perder aquilo que já se esgotou, mas que de uma certa forma é importante, né? Foi uma parte importante da sua vida. Mas é difícil. É importante poder construir esse caminho, né? E às vezes não é na terapia, às vezes é conversando com os amigos, às vezes é escrevendo. Mas acho que é importante falar, né? Tirar de dentro. É. Porque senão nunca vem peteleco nenhum, né? E o falar, é por isso que a gente também não fala, quando a gente tá assim, né, em muita culpa de uma coisa, a gente não fala. O falar, ele registrou, né? Ele tornou real uma coisa que você está pensando. Então, as coisas mais culposas, a gente não tem coragem nem de pensar direito, quanto menos falar. Eu acho importante falar para pessoas que têm visões diferentes, para circular opiniões diferentes, para você poder construir a sua baseada numa certa multiplicidade de espelhos que você tem daquilo que você fala. Porque se você só tem um tipo de espelho daquilo que você fala, o risco da gente tomar decisões baseadas nesse espelho e não naquilo que a gente quer construir é gigantesco, sabe? Sim. Então a gente vê algo refletido, alguém reflete baseado na nossa própria visão, e depois em outra visão, em outra visão. E você fala assim, caramba, às vezes aumenta a angústia, né? Que aumenta a dúvida. Mas por outro lado, eu gosto de fazer isso, eu não sei. Tô falando isso ficando em dúvida. Eu acho que esse é o melhor caminho. Não acho que é o caminho que a gente mais pega, né? Você, porque é um homem muito corajoso. Para mim é tão importante contar para pessoas com visões diferentes e tendo oportunidade de me experimentar ouvindo a visão de pessoas diferentes. É nesse encontro com o outro que a gente cresce muito, que a gente aprende outras coisas, que a gente se vê por lados que sozinho a gente não consegue ver. Porque cada um vê um pedacinho diferente de você. E te leva para outros lugares de você mesmo. Te amplia as possibilidades, inclusive, de quando você está pensando em algo. E aí eu me lembro de um caso que a pessoa morava numa casa muito legal. E ela sabia que isso ia ficar diferente diante de um divórcio. E ela pensava, nossa, mas eu amo essa casa, eu amo essa vista, amo aquilo lá e não sei o que, e todas as possibilidades que eu tenho. Como será meu futuro? A amiga dela que estava passando por uma coisa parecida disse, não, porque aí eu iria para um lugar muito pequenininho, talvez uma kitnet, não preciso mais do que isso. Eu vou ter uma cama, uma geladeira, um fogão, tá ótimo. E aí aquela pessoa voltou assim, não tinha pensado nisso. Porque quando você está fazendo tudo isso, você está tão absorvido pelo que você está perdendo, que é difícil de ver o que você vai ganhar. E aí quando ela escutou isso da amiga dela, nossa, como eu nunca pensei nisso? E ela voltou com uma ampliação, assim, de possibilidades. Ela não queria morar numa kitnet, mas ela ficou pensando, mas poderia ser um lugar pequeno. Nossa, eu poderia só ter uma cama, que eu já tenho. Ficou mais fácil, ficou mais possível. Aí depois ela falou com uma outra amiga, de uma outra realidade, num outro contexto. Estava satisfeita com a vida conjugal dela. E ela falou assim, não sei, não quer dizer que eu vou ficar sozinha para sempre, né? Só porque eu já sou velha e tudo. Quem está se separando se sente muito velho, quem é demitido se sente muito velho, né? Pois passa. Mas ela estava nesse ponto. E aí essa outra amiga que estava num outro contexto falou, não sei não. Eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa, solteira, ela não consegue arrumar ninguém. Não tem gente legal. E aí aquilo bateu de um outro jeito. Pode ser que eu fique sozinha para sempre. E eu banco isso. E no começo foi assim, nossa, é melhor eu ficar onde eu tô. Mas com o tempo ela foi pensando, mas calma aí, pode ser que eu acho até legal, eu constituo a minha vida de um outro jeito, então. Talvez eu nem queira mais, então, me casar outra vez. E aí ela foi negociando com cada realidade que ela ia escutando, ampliou de uma determinada forma, que ela se viu mais forte em vez de mais amedrontada pelas opiniões tão divergentes que ela foi
ouvindo. Que é interessante ir ouvindo como outras pessoas pensam aquele problema que você está colocando, né? Que às vezes aponta um pouco pro tipo de pessoa que a gente quer ser. Eu lembro que quando eu decidi começar a viajar, e eu tô viajando há mais de 3 anos, eu comecei a perceber que eu tinha muita inveja de quem estava viajando. Olha. Não sei se inveja é a palavra, porque inveja pra mim acho que implica essa coisa de querer tirar do outro, né? Mas enfim, eu vou usar essa palavra agora. Então, quando eu conversava com pessoas que estavam viajando, eu via, sei lá, no Instagram, me dava uma coisa assim de algo dentro de mim impulsava, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo era muito amedrontador, porque eu tinha uma vida como a da maior parte das pessoas, assim, né? Tinha meu consultório, apartamento e por aí vai. E é tão difícil abrir mão, porque eram coisas legais também que eu gostava. Mas isso de olhar esse outro parecia que contava algo que não era meu, mas que ao mesmo tempo era. Era estranho isso, porque parecia que tinha algo de mim naquela vida, mas eu também não tinha nada a ver com aquela vida. Eu não era essa pessoa corajosa. Hoje eu nem acho tão corajoso assim, mas o Felipe de 4 anos atrás, caramba, isso não tem nada a ver comigo. Eu não, nem tem esse privilégio e tal. Eu fui me aproximando, comecei a conversar com viajantes, ouvir, e aí cada vez que eu ouvia, algo em mim impulsava, sabe, assim. Uhum. Eu acho que faz parte, assim, da gente se ver na fala do outro. E na direção que a gente quer construir de nós, né? Eu não sei dizer se esse Felipe estava lá e só saiu, eu acho que isso é uma maneira de ver, mas uma outra maneira de ver é que eu construí isso. Recomeçar algo tem muito a ver com essa visão daquilo que você quer para você, ou do que você vê para você nos próximos tempos, né? De quem você quer ser, que nem você falou. Porque se a gente não tem um quem eu quero ser ou como eu quero estar, seja emocionalmente, seja num lugar, seja no trabalho ou em tipos de relação, o que quer que seja, tá tudo bem como tá. E tudo bem estar as coisas como estão, porque Deus me livre se a vida fosse, né, um recomeçar assim toda hora. E a nossa tendência, eu acho que é, de alguma forma, ficar buscando o estabelecido, né? A gente tem essa tendência de se estabelecer. Mesmo quando a gente está em processos incessantes de mudança, a gente está tentando encontrar o lugar de se aquietar. Ainda que ele não dure por muito tempo, mas eu acho que é uma natureza nossa. Passa por altos e baixos, mas a gente está tentando buscar aquele lugar em que a gente vai se acomodar. Tanto que é muito difícil sair da acomodação. É muito esforço sair dele, né? Mesmo quando o cômodo está insatisfatório. É porque tem uma satisfação, por mais que seja insatisfatório, não quer dizer que tenha zero satisfação, né? Mesmo numa relação muito ruim, sempre tem alguma coisa que você está ganhando ali e que te mantém naquele conforto, naquela acomodação, ainda que seja pequeno, mas sempre tem. Senão ia ser muitíssimo mais fácil, né? Esse quem eu quero ser, ele vai mudando. Ele muda, não tem jeito. A gente quer a partir do outro, não tem como, né? Não existe isso da gente querer somente por nós. A gente deseja a partir daquilo que a gente vê fora de nós. Sim. E é isso que você foi falando, né? Eu comecei a criar uma coisa que parecia que não combinava comigo, não tinha a ver com o meu contexto, não tinha a ver com a minha história, mas tinha algo ali que você foi identificando, que você percebeu através da inveja. Você desejava aquilo que o outro tinha. E a inveja é ótimo, né? Indicador, assim, um termômetro para a gente descobrir. O medo também é um ótimo termômetro. Ele mapeia muito bem também qual é a direção. Quando uma coisa te dá muito medo, provavelmente é naquela direção que você deveria investir mais. Ainda mais no meio do que atrai, né? Freud dizia, né? Medo é desejo. Foi você, né, que me disse, inclusive. Que o Jung tem uma frase assim, né? Que o medo é um presente e onde você acha o seu medo é para lá que você deve ir. E você estava falando da inveja e por isso que eu lembrei do medo. Já são 2 indicadores fortes, assim, de o que é que você está precisando, do que é que você está querendo, né? Onde está o seu desejo, esse desejo aqui, que é um motor na nossa vida, e que a gente não está identificando bem. E é isso, né? Mudar, a princípio, não é você. Vai demorar para ser você de novo, você vai precisar de um tempo para se reconhecer. Mas ia ser horrível também se a vida fosse sempre igual. Né? Se nós fôssemos sempre os mesmos. E acho que é isso que você foi falando. Esse quem eu quero ser, ele vai mudando ao longo da vida. Né? No começo a gente quer ser rico, famoso, eu queria ser alta, além de rica e famosa. Depois você vai querendo outras coisas. Não que ser rica e famosa não fosse ser bom, sabe? Ser rica seria... Seu mundo aumenta, né? Ser rica seria ótimo, mas hoje eu tenho plena consciência. Ela ia resolver só uma parte das angústias da vida. 90% ia continuar igual, eu ia ter que continuar lidando com elas. O bom é poder ser rica para resolver as outras angústias da vida.
resolver essas angústias na França, em Paris, né? O resto ia continuar muito parecido. Eu acho, sabe que eu aprendi estudando um pouquinho sobre taoísmo com um professor, que, segundo ele, os mestres do taoísmo, eles têm uma certa tendência a entender, eles vão colocar a vida no ciclo, e sempre num círculo como se fosse um relógio, né? Então eles vão entender que tem o ápice de uma experiência, é como se no topo do relógio a gente estivesse vivendo assim o ápice de uma experiência, e essa experiência vai declinando até chegar ali no número 6 do relógio, e depois ela começa a subir de novo até o 12. E o sábio taoísta, ele pode esperar o momento do declínio e passar por todo o processo do declínio, né? Ali, do 12 lá em cima até o 6. Mas a hora que ele vai chegando no 12, é como se ele tivesse uma certa sabedoria de entender que ele está no ápice daquela experiência. E em vez de ele viver a mesma experiência tudo de novo e o declínio, ele voluntariamente sai do 12 e vai para o 6. Ou seja, ele vai para uma nova experiência, só que essa experiência está lá no 6, ela está lá embaixo, ele não construiu ela ainda, né? Ela é muito incipiente, ela é muito, enfim, frágil. Mas ele se voluntaria a sair do topo da experiência, porque ele já sabe que dali para diante só vem declínio. Então ele já vai para algo novo, para poder começar a construir e subir do 6 para o 12. Eu não sei se sem visualizar fica só eu explicando. Então, eu acho que é uma maneira de ver interessante. Assim, talvez não necessariamente a gente precise viver os ciclos completos, né? E uma outra maneira de metaforizar isso é colocar em estações do ano, né? Às vezes a gente não tem escolha, a gente vai ter que viver mesmo. Primavera, verão, outono, inverno. Às vezes a gente pode perceber que a gente está no verão de uma experiência, que é o ápice, e migrar diretamente para outras. Se eu penso no inverno como o final de um ciclo, como o luto de um ciclo que estava terminando no outono e no inverno você está lá fazendo esse fechamento. Nem todo ciclo que termina, ele tem um luto dolorido, né? Tem ciclos, tem finais de um ciclo, que o outono dele já foi tão pensado, tão digerido, tão mastigado, que o luto dele é só, mudou, bola pra frente. Tem uma imagem assim da vida, é meio leviana essa imagem, mas tudo bem. Como se fosse um parque de diversão, que a gente entrou no parque e tem vários brinquedos. E a gente se deslumbra com algum brinquedo que está no nosso caminho e a gente entra nesse brinquedo. E aí a gente fica ali brincando. A gente sai do brinquedo e entra de novo e a gente fica repetindo a fila e entra de novo porque a gente gostou daquele brinquedo. Só que tem um monte de outros brinquedos e que a gente não foi e não sabe. E aí pode ser que a gente olhe e tenha medo do brinquedo, tipo uma montanha-russa que você fala assim, não, naquele eu não vou. E aí você fica em um. Só que aquele um que você ficou, em algum momento ele vai ficando chato, né? Só que ao mesmo tempo ele também é legal, porque você se divertiu tanto, né? Tem uma quedinha legal, mas ao mesmo tempo já não é mais tão legal assim. Já não te dá emoção. Já não te dá emoção, mas ele é divertidinho. E aí você olha e o parque tá cheio de brinquedos. Você fala assim, mas e aí? Eu saio desse, eu vou pro outro, eu dou conta do outro. Mas que medo que dá eu olhar aquela montanha-russa, parece que eu vou morrer nela. Ou você vê as pessoas aí ao invés de se divertindo no outro brinquedo, e você fala, será que lá tá mais divertido? E aí você não tinha reparado no brinquedo e de repente construir um brinquedo novo no parque. Porque às vezes você fala, tá, já experimentei todos os brinquedos. Bom, até inaugurar a ala nova do parque. Então, aí já tem outra coisa que desestabiliza. Meu amigo, acho que a gente poderia ir pensando no final do programa. Adorei essa metáfora, que é isso mesmo, é um grande parque de diversão, com seus momentos de tédio, de casa do terror. De fila que não anda e você pegou a fila do brinquedo. Totalmente. E você fala, eu fico aqui, eu já fiquei 3 horas nessa fila, eu vou abrir mão dessa fila para ir para agora. Agora que eu fiquei 3 horas, eu vou nesse brinquedo. É mesmo. Agora vai ter que valer a pena. Vale a pena a aposta ou não? Bom, gente, então o programa vai ficando por aqui. Fê, obrigada. Obrigada pela sua participação. É sempre muito bom a nossa troca. Sim, deliciosa a nossa troca. No mundointerno.com tem outro material. No Instagram, o Mundo Interno tá como mundointerno, @psi. Podem deixar comentário
no episódio, ou sugestões são bem-vindas, né, Fê? A gente acaba partindo das nossas realidades no consultório, nossas realidades pessoais, mas comentários são super bem-vindos. E para falar com você, Fê? Eu não sou assim tão presente, mas estou no Instagram também, em Conversa pra Viagem. As pessoas também podem me escrever por lá. Também dar sugestões, enfim, tem uns vídeos que eu vou dando meus pitacos aí sobre as coisas da vida. Vídeos geniais, que eu adoro. Bom, é isso. Beijo grande, fiquem bem. Ai, que lindo, adorei. Gostei também. Né? Eu escutaria essa conversa.